Shalom, shalom, shalom. Aqui é a minha cruz, que eu sou cristã, ok? Aqui tem uma menorá, só que ela tá sem a parte de baixo porque tinha uma estrela embaixo e eu não quis a estrela, eu tirei, que é a minha menorá, ok? E aqui é a cruz porque eu sou cristã. E a menorá, ela representa o Espírito Santo. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou cristã e eu queria ensinar uma coisa para vocês, bíblica, ok? Quero ensinar uma coisa para vocês, bíblica. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que Deus fala para não fazer imagem, para nenhum tipo de crença, adoração, essas coisas. Todo crente sabe disso, né? Então nós temos lá nos 10 mandamentos para não fazer imagens de escultura, ok? Vamos lá. Êxodo 24:6. Primeiro a gente vai falar da Bíblia, ok? Depois a gente vai falar da história. Então, aqui na Bíblia, Êxodo 24 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ok? Ou seja, quem faz imagens e se prostra diante delas é como se estivesse odiando a Deus. Ok? É como se estivesse odiando a Deus. Deus seja louvado. Então, eu, com a graça de Deus, tem vários outros versículos que falam sobre idolatria, sobre imagem. Deus permitiu que a cidade de Samaria, que naquela época Israel era dividido. A parte do norte era da casa chamada Casa de Israel, com a cidade de Samaria. E o sul é casa de Judá com Jerusalém. E por causa daquele rei ali, que ele era idólatra, que ele deixou o povo ser idólatra, Deus permitiu que a cidade fosse destruída. Muita gente sofreu, gente. Foi morto, gente. Foi morto de tudo quanto é jeito. Derrubaram as casas, colocaram fogo, mataram mulher grávida, levou um bocado arrastado como escravo lá para a Síria, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. Qual é o principal motivo? Idolatria. O povo de Israel, os maiores castigos que eles receberam foi por causa de idolatria. Ok? Eles cometeram idolatria sim, mas eles foram muito punidos por isso. E o cristão que também cometeu idolatria também vai ser punido por isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando a gente quer explicar, não é para arrumar confusão, ok? Não é para arrumar confusão com ninguém, não é para ser contra a religião de ninguém, ok? Quando a gente tenta explicar, é para que Deus não venha punir
a nossa terra. Ok? Para que Deus não venha punir a nossa terra. Vocês querem que Deus pune o Brasil? Eu estou falando a nível de Brasil, porque eu sou brasileira, mas serve para o mundo inteiro. Então vamos lá. Agora vamos aqui na Nova Aliança, que diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano. Aqui é uma tradução mais moderna, coloca o ser humano. Só há um mediador, que é quem? Cristo Jesus. Ok? Aqui na João Ferreira de Almeida, que eu gosto da João Ferreira de Almeida, está dizendo assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Ok? É ele que é o único mediador entre Deus, o Pai, e os homens. Jesus de Nazaré. Agora vamos lá. É quem também intercede por nós. Ok? Eu peguei assim, de última hora, mas já está me incomodando, já está me incomodando, porque por exemplo, eu sigo o Frei, um Frei na internet, e eu vejo que ele é um homem muito sério e temente a Deus. Mas eu fico pensando, por que ele não prega sobre essa adoração a Maria que criaram na Igreja Católica, que não existia? Ok? Tem muitos padres, muitas pessoas maravilhosas. Quando algum cria coragem de falar, meu filho, pode ter certeza que ele já foi excluído. Ok? Se algum criar coragem de falar, ele já foi excluído. Aliás, já tem muitos padres no Brasil que já foi excluído da sede. Ok? Mas os apóstolos falaram assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ok? Então, aqui fala sobre, em Romanos 8, 26. Eu tinha lido, onde fala um só mediador, é Timóteo. Eu não falei a referência, né? Bom, aqui é Romanos 8, 26. Fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Então, é Romanos 8, 26. Fala que o Espírito Santo intercede por nós. Ok? E aqui em 2 Timóteo, é 2,5. É 2 Timóteo 2,5, quando fala. Segunda não, meu pai, tô muito distraída, o cachorro fica latindo. Primeira aos Timóteo, uma carta a Timóteo que Paulo escreveu. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ok? Em Romanos 8, 26, fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemido, porque mesmo a gente orando, a gente não sabe orar direito. Então o Espírito Santo, ele vai ali fazer como se fosse o quê, meu Deus? No meu modo de entender, uma tradução do que realmente a gente quer e que a gente precisa, né? É claro que se a gente for pedir uma coisa que Deus sabe que não é boa para nós, ele não vai dar. Não é boa. Se a pessoa teimar muito, ele permite que aconteça, mas a pessoa vai se arrepender lá na frente. Então é melhor não ser teimoso. Ok? Então, 1 Timóteo 2,5 diz
que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus, ok? Que é o Pai, ok? O Pai que nós conhecemos como Pai pelo próprio Senhor Jesus. E depois os apóstolos também, eles sempre vão falar do Senhor Jesus, do Santo Espírito e do Pai. Os apóstolos sempre falam. Deus o Pai. Sempre você vai ler na Bíblia, você vai ver sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou falando sobre que o único que intermedia o homem a Deus é Jesus, o Filho. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok? Então, por aí, qualquer pessoa que lê a Bíblia, ela já vai entender que só pode ir a Deus através de Jesus de Nazaré, o Filho dele, que morreu por nós. E que, se eu não sei orar, que com certeza nós não sabemos orar direito, nós temos os exemplos de oração na Bíblia, mas mesmo assim, principalmente quando a gente está nervoso, quando a gente não sabe orar direito. E aí, mas quem é que intercede por nós? É o Espírito Santo. Ok? Pronto. Isso não se discute. E também não se discute sobre a imagem, porque Deus já falou que não era para fazer nem do céu, nem da terra, nem da água e nem debaixo da terra, de lugar nenhum. Pronto. Não era para fazer imagem, não era para se prostrar, não era para adorar, não era. Não é. A imagem, ela não intercede. Não intercede. Ok? O que intercede é o Espírito Santo. E que nos liga a Deus, que faz a intermediação entre nós e Deus, é só Jesus. O Espírito Santo também, ele nos intermedia, porque ele intercede por nós, ok? Mas é o Filho, Jesus de Nazaré, e o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus, que nos apresenta, que faz com que nossos pedidos cheguem ao Pai Eterno, ok? Isso é o que a Bíblia diz, não tem outra coisa. Não tem. Aí, eu estava pesquisando sobre essa veneração, né? Isso aqui é uma pesquisa de internet. Não foi nem crente que escreveu. Uma pesquisa de internet, ok? Vamos lá. Aqui diz assim, na Igreja Católica, a palavra significa universal, que é no mundo inteiro, e quer dizer em relação a todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré como seu Salvador, ok? Não é apenas a romana. Porque se for só a romana, então não pode ser católica, porque a palavra católica significa universal. Então é a igreja no mundo inteiro, que ama e segue os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, que se vai ver minha live vai falar contra, mas eu vou para a Bíblia. Nós temos o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, o apóstolo do gentio. Ele nos ensinou, tá tudo lá na Bíblia. Ok? Vamos lá. Na Igreja Católica, a veneração a Maria, mãe de Jesus, inclui diversas devoções marianas, como oração, atos piedosos, artes visuais, poesia, música dedicada à bem-aventurada Virgem Maria. Os papas encorajaram isso ao mesmo tempo em que tomaram medidas para reformar alguma de suas manifestações. A Santa Sé insistiu na importância da distinção entre a verdadeira e a falsa devoção e a doutrina autêntica de suas deformações por excesso ou defeito. Há definitivamente mais títulos, festivais e práticas devocionais mariana entre os católicos romanos do que há mais práticas e festivais devocionais marianos, ou seja, a Maria, entre os católicos romanos do que em outras tradições cristãs, ok? O termo
Veneração indica a devoção especial devida a Maria. Maior que a dúlia, veneração comum por outros santos, mas completamente diferente da latria devida somente a Deus. O termo mariolatria, usado pelos protestantes, referindo-se a uma devoção católica excessiva a Maria, é depreciativo, ok? Aqui eu não estou nem do lado dos protestantes e nem do lado dos católicos romanos. Aqui eu quero passar para vocês o que a Bíblia diz, ok? Como eu falei, esse texto não foi escrito foi nem escrito por crente, como se diz, crente evangélico, não foi assim. Eu peguei da internet lá do Wikipedia. Entendeu? Por quê? Porque os protestantes falam, não, vocês estão com idolatria a Maria, isso se chama mariolatria. Ok? Vamos lá. Não é que as pessoas estão fazendo isso por depreciação. Não é, é porque a Bíblia alerta a gente para tomar cuidado com idolatria. Ok? Vamos lá. A crença na encarnação de Deus Filho através de Maria é a base pela qual ela é chamada de Mãe de Deus. Ok? Então, é outra coisa aqui também que sutilmente as pessoas vai mudando assim, sutilmente. Então, peraí. Maria, ela é mãe do Filho de Deus, mas aí já diz que ela é a mãe de Deus. Aí já coloca ela acima de Deus. Normalmente na Bíblia, quando se fala Deus, nós estamos falando Pai, Filho e Espírito Santo junto. Normalmente. Ou então se fala de Deus como sendo Pai. Ok? Então, Maria... Gente, é só você pensar um pouquinho. Deus nos dá inteligência. Maria, ela é a mãe do Filho de Deus. Deus tem um filho que é Jesus de Nazaré. Embora muitos não creem. Ok? Até crente. Tem crente que não crê. Então, ok? Olha a sutileza. Maria, uma judia, que eles eram totalmente contra a idolatria, ela é mãe do Filho de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Mas aqui ele já coloca ela como mãe de Deus. Olha só. Foi num concílio no ano 431 da era cristã. Entendeu? Que começou. Aqui fala. Gente, é muita coisa. Fala que nesse concílio já começou, 431, no concílio Vaticano II e na encíclica Redemptoris manter do Papa João Paulo II, ela também é chamada de mãe da igreja, que agora a igreja também já tem uma mãe. O Senhor Jesus falou, a ninguém chameis de pais. Lá no Evangelho está escrito, a ninguém chameis de pais. Mas agora também, Maria, além de dizer que é mãe de Deus, ela é mãe do Filho de Deus. Mas já disse que ela é mãe de Deus, mas que ela também é mãe da igreja. Qual evangelho que Jesus falou assim, ó, ela é a mãe da igreja? Ok? Pedro é uma coluna da igreja. O Senhor Jesus é a verdadeira coluna, é a coluna grande, é o cabeça, é tudo. Mas ele falou ali para Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedrinha edificaria a minha igreja. Tu é uma coluninha que eu vou começar a minha igreja na terra. Mas se a igreja depender só de Pedro, ela não existia. Porque lá na frente, quando entra o apóstolo Paulo, chamado por Cristo Jesus para pregar os gentios, eles dois têm problemas doutrinários. Então, se a gente não tem Cristo como cabeça,
Se a gente não tiver o Senhor Jesus como cabeça, a igreja cai. Ok? Cada um de nós somos uma pedrinha da igreja. Cada um que crê e está fazendo a obra do Senhor, uma pedrinha da igreja. Aleluia. O Senhor Jesus começou na terra com Pedro na liderança. Mas depois ele chama Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Pedro, se Pedro fosse continuar como é hoje tido Pedro, tinha que ser para uma igreja só para judeus. Aonde tinha que guardar o sábado, fazer circuncisão, porque era assim que Pedro acreditava. Leia as cartas apostólicas, leia o livro de Atos. Pedro acreditava assim, que tinha que continuar com a circuncisão, não podia sentar na mesa com o gentio, tinha que continuar guardando o sábado. É assim que Pedro pregava. Então, se a igreja, Pedro é o pai da igreja, então essa igreja tinha que ser assim, tinha que guardar o sábado. Gente, vamos ler Atos dos Apóstolos e vamos raciocinar. Então essa igreja, ela tinha que guardar o sábado, ela tinha que fazer circuncisão e não podia misturar gentil com judeu, que Pedro, para ir na casa do gentil Cornélio, vocês sabem a luta que foi para ele ir lá. E depois ter problema lá com o apóstolo Paulo, porque quando estava só os judeus crentes em Jesus, era uma coisa. Quando chegavam os gentios, as coisas mudavam. Então, quem é o apóstolo dos gentios? É o apóstolo Paulo. Então, se fosse... Não estou falando que tem um pai da igreja, mas se fosse falar que tem um pai da igreja gentílica, é Paulo. É só você ler direito a Bíblia, você vai entender isso. Paulo, se fosse ter um pai da igreja gentílica, é Paulo. Se Pedro for ser pai, ele é pai da igreja judaica. Porque a igreja começou com judaica, com o povo judeu. Tinha regras. Ok? É só ver lá os problemas que Paulo teve com Pedro. Leia Gálatas, que você vai ver as igrejas como estavam ali. Porque vinha alguém falar, não, você tem que continuar fazendo circuncisão, você tem que fazer as festas judaicas, você tem que fazer tudo, se você quiser ser salvo. E Paulo vem e fala, não, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, se Pedro é o pai da igreja, é da igreja judaica, e tinha que guardar o sábado, fazer circuncisão, e todos os costumes judaicos, todas as regras, ok? Mas Paulo, ele pregou para os gentios, ele pregou a liberdade. O Senhor Jesus não exigiu dos gentios aquilo que era exigido dos judeus. É só você ver a pregação de Pedro e a pregação de Paulo. E não vamos brigar por causa disso. Porque a própria Bíblia lá, eles escrevem assim: quem come carne agradece a Deus, quem não come agradece também. Ok? Não é para ficar brigando. Não é, gente. Ok? Mas o que eu queria dizer? Continuando aqui a leitura que eu estava fazendo, uma matéria que eu peguei da internet. Então, primeiro diz que Maria é mãe de Deus. Não, ela é mãe do Filho de Deus. Segundo, diz que ela é mãe da igreja. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vai ver que o Senhor Jesus colocou Maria como mãe da igreja. Ok? Mas vamos continuar. O aumento da veneração a Maria e a mariologia ocorreu não a partir de declarações oficiais, mas a partir de escritos sobre Maria feitos por santos, da devoção popular, gente, do povo, ok? Do povo, não está na Bíblia. E por vez das relatadas aparições e outras manifestações marianas. A Santa Sé aprovou apenas uma pequena parte dignas de crença a partir de 1665, depois de Lutero, depois de nascer a igreja protestante,
A igreja protestante, ela nasceu no ano 1500 e aqui 1665, quase 200 anos depois que aprovou essas crenças e outras veneração piedosa da bem-aventurada Virgem Maria. Encorajada pelos papas, é vista nas coroações canônicas concedida a imagens marianas veneradas num determinado local em todo o mundo. Eu vou parar por aqui porque vocês já entenderam. Ok? Amo todos os católicos e desejo a salvação deles, desejo a minha e desejo a deles. Mas nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer o Cristo. E não é só sobre isso, não. É sobre várias outras doutrinas novas que estão aparecendo, ok? De pessoas que estão deixando de ser evangélicas, agora já estão indo para outro segmento, que eu não quero falar o nome aqui, porque as pessoas já tem gente que já tem raiva de mim. Mas eu também posso agradar a Deus. Se precisar falar, um dia eu falo. Mas se você for esperto, você vai entender. Então, hoje em dia, tem muita gente que não quer mais ser cristã, não quer mais ser evangélico, porque agora tem que ser tudo no hebraico. Não pode mais falar português. Você não pode falar mais o nome de Jesus em português, você não pode falar mais o nome de Deus em português, porque aí vira a idolatria à língua. Então, o ser humano vive sempre atrás de alguma coisa para idolatrar. Ok? O ser humano gosta de idolatria. Ok? O Senhor Jesus falou que a gente ia adorar o Pai em espírito e em verdade. Não era nem em Jerusalém e nem nos montes, aonde o povo de Samaria, que eram as 10 tribos, o restantinho, que tinha ali um restinho, que o Senhor Jesus visitou quando ele veio, tinha um pouquinho ali, um grupinho, que a mulher falou para ele, nossos pais falaram que era nos montes, que se adora a Deus. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. O que o Senhor Jesus falou? Foi o Senhor Jesus que profetizou que o templo ia cair. O Senhor Jesus sabia que tudo ia acontecer. O que o Senhor Jesus falou? Não é nem em Jerusalém e não é nem nos montes. Já chegou a hora. Ele falou assim, vai chegar, e já chegou, aliás, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aonde estiver. Ok? Então, não é através de Maria, não é através de João, não é através de Pedro, porque o único que é mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, e o Espírito Santo é que intercede por nós. Pronto. O que passou disso é invenção humana. Você ama Jesus, quer ser salvo, ele está voltando. Você tem azeite na lâmpada? Vamos colocar azeite na lâmpada. É o Espírito Santo que nos dá o azeite. Ok? Não é Maria. Não é João, não é Pedro. Não. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Filho de Deus. Raciocina, pensa. Ok? Quem intercede por nós é o Santo Espírito. Não tem nenhum lugar na Bíblia onde está falando que Maria está lá intercedendo. Aliás, tem um lugar, uma passagem em Apocalipse que é muito interessante, que fala que as almas debaixo do altar tá pedindo para Deus fazer justiça na terra, vingar o sangue deles que foram derramados. Eles estão pedindo isso para Deus. Vingar o sangue deles que foi derramado. E você achando que eles estão lá intercedendo para você, suas coisas dar tudo certo aqui na terra. Vai para Jesus urgente. Se liberte de qualquer idolatria. Nem a homens nessa terra. Não siga doutrinas que estão fora do Evangelho e fora dos escritos apostólicos. Não siga doutrinas que estão fora do Evangelho e fora dos escritos apostólicos. Só quem pode te levar a Deus é Jesus. Só quem pode interceder por você é o Santo Espírito de Deus. Se liberte de toda idolatria. Eu não posso ter idolatria por nada. E ninguém pode, nem católico, nem evangélico,
nem judeu, ninguém pode ter idolatria. Deus já começou a punir a terra e ele vai punir mais ainda, gente. Isso é só o início das dores. Sabe por quê? Porque o ser humano está na idolatria, a idolatria espiritual, a idolatria de imagem, colocando um monte de coisa no lugar de Jesus de Nazaré, colocando doutrinas que não estão no Evangelho, colocando intermediário que não é Cristo. É idolatria. É engano. Que o Senhor nos liberte. O dia que eu li o Evangelho, não precisou, eu nem fui igreja evangélica, não precisou um pastor vir falar comigo. Eu li o Evangelho e eu me apaixonei pelo Evangelho de Cristo. E eu falei, eu quero seguir isso aqui. Ok? Não foi a igreja católica brigando com a evangélica para fazer minha cabeça, não. Eu frequentei a igreja mais ou menos, porque eu morava na roça lá na Bahia, gente. Na roça, só de vez em quando que a gente ia na cidade que tinha uma igreja. Mas até os 15 anos, 16, mais ou menos, eu só conheci a igreja católica. Só que eu fui ler o Evangelho de Cristo. Quando eu li o Evangelho de Cristo, eu falei, eu quero uma igreja que pregue esse Evangelho. E sabe para onde eu fui? Para a Igreja Batista. Sabe quantos anos faz? 46 anos. Quase 47. Ok? Por que eu fui para a Igreja Batista? Porque ali eles pregavam o Evangelho. E não tinha idolatria a ninguém. Ok? E de lá para cá, vocês têm ideia de quantas igrejas já conheci? Muitas e muitas e muitas. Muitas. Então eu amo todo mundo. Eu só quero alertar as pessoas. Não é Maria que intercede. Isso foi um engano que te falaram. É o Espírito Santo que intercede. Quem nos leva a Deus é só Jesus de Nazaré. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ficam todos na Shalom. Até a hora que Deus me tocar para falar alguma coisa. E que seja para a glória do Senhor. Paz, paz, Shalom, Shalom.